Olá, benditos! No capítulo de hoje, nós vamos ver Davi empenhado em um projeto muito importante: trazer a Arca da Aliança para a nova capital do reino, Jerusalém. Esta Arca da Aliança era aquela que Deus havia ordenado a Moisés que fizesse mais de 400 anos antes do tempo de Davi. Ela deveria permanecer no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, mas por mais de 70 anos a arca ficou fora do seu lugar. Os filisteus capturaram a arca na época do sacerdote Eli, mas depois de serem castigados pelo Senhor, eles a devolveram e a deixaram em Bet-Semes. Mas os homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca e também foram castigados pelo Senhor. Por isso, a arca foi levada para Quiriate-Jearim, onde ficou guardada na casa de Aminadab por 20 anos. E agora que Davi era o rei de Israel, ele escolheu 30.000 homens e partiu para Baalim de Judá, o antigo nome de Quiriate-Jearim, para trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Esse foi um passo importante para dar ao povo de Israel um local central de adoração ao Senhor. A Arca de Deus representava a presença imediata e a glória de Deus no meio do seu povo. Por isso, Davi considerou uma alta prioridade devolver à Arca seu lugar de destaque, pois queria que Israel vivesse diariamente consciente da presença e da glória de Deus. Além disso, havia um motivo político na vinda da arca para Jerusalém. Ela simbolizava uma nação debaixo do governo de Deus. E para isso, Davi envolveu todos os líderes mais importantes de Israel no planejamento desse evento. Tudo estava correndo muito bem. Eles colocaram a arca de Deus em uma carroça nova, guiada por bois, e seguiram em direção a Jerusalém. O versículo 5 mostra que foi montada uma produção e tanto. A atmosfera era alegre, emocionante e envolvente. Os dois filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, cuidavam da arca enquanto ela era transportada. A atitude de Davi foi louvável, só que feita da maneira errada. Transportar a arca em uma carroça era contra a ordem específica de Deus. Ela foi projetada para ser transportada pelos levitas da família de Coate, sobre os ombros. É interessante como nós queremos muito a presença de Deus, mas queremos atrelar a sua presença ao nosso modo de ser, aos nossos carros novos. Acontece que a obra do Senhor, quando é feita do nosso jeito, não traz a bênção que nós esperamos. E foi exatamente o que aconteceu neste caso. Era uma carroça nova, uma grande produção, com uma liderança forte e amigável à frente, mas tudo feito sem observar a vontade de Deus a respeito daquilo. Quando a comitiva que trazia a arca chegou à eira de Nacon, os bois tropeçaram, o que fez parecer que a arca ia cair. Foi então que Uzá, de forma irreverente, estendeu a mão e segurou a arca. O Senhor ficou irado com ele e o feriu ali mesmo e ele morreu. A morte de Uzá é semelhante ao que aconteceu aos homens de Bet-Semes. Tocar na arca era uma violação direta da lei de Deus. A motivação de Uzá poderia estar correta, mas o erro estava no modo como a arca estava sendo transportada. Uzá decidiu, em um momento, desconsiderar a ordem de Deus e fazer o que parecia ser certo para ele. Sua ação foi baseada em um erro crítico de pensamento. Além disso, não há evidências de que Abinadab fosse um levita, nem que seus filhos, Uzá e Aiô, fossem qualificados para ficar sequer perto da arca, quanto mais tocá-la. A reação de Davi diante da morte de Uzá foi um misto de ira e de medo. Ele não conseguia entender por que suas boas intenções não tinham sido suficientes. Mais que depressa, ele providenciou para que a arca fosse levada para a casa de um levita, chamada Obed-Edom. E lá a arca permaneceu por 3 meses. Obed-Edom era um levita da família de Coate, justamente a família da tribo de Levi, que Deus ordenou que carregasse e cuidasse da arca. Enquanto a arca estava na casa de Obed-Edom, o Senhor o abençoou de forma extraordinária. Veja que, quando a palavra de Deus foi obedecida e sua santidade foi respeitada, a bênção veio.
Deus queria que a arca fosse uma bênção para Israel e não uma maldição. Podemos dizer que a maldição não veio de Deus, mas veio como consequência da desobediência do homem. Quando Davi ficou sabendo que a presença da arca estava trazendo bênçãos sobre Obed-Edom e sua família, ele enviou os levitas até lá, a uma distância de mais ou menos 16 quilômetros, e levaram a arca para Jerusalém sobre os ombros. Dessa vez, Davi estava determinado a fazer as coisas à maneira de Deus, e assim a arca chegou com sucesso em Jerusalém. Todo o cortejo foi acompanhado por levitas, tocando instrumentos musicais e entoando louvores ao Senhor. Davi não conteve sua própria expressão de adoração. Ele dançou com grande entusiasmo em adoração perante o Senhor, vestido em uma estola de linho, ou seja, ele deixou de lado as suas vestes reais e se vestiu como todos os outros sacerdotes e levitas. Enquanto isso, Mical, a esposa de Davi, olhava pela janela e não se agradou nem um pouco da adoração exuberante de Davi. Ela pensava que não era digno para o rei de Israel expressar suas emoções diante do povo daquela forma. Era se expor demais. Na antiguidade, a dança desempenhava um papel importante tanto nos cultos pagãos quanto na adoração em Israel. Era comum também em ocasiões especiais e em vitórias militares. Normalmente, eram as mulheres que dançavam e cantavam diante do Senhor. Quando as danças eram realizadas por ambos os sexos, os homens ficavam separados das mulheres. O Novo Testamento não apresenta qualquer evidência de que a dança fosse uma forma artística de adoração na sinagoga judaica ou na liturgia da igreja primitiva. Os gregos introduziram a dança no culto da igreja, depois da Era dos Apóstolos, mas essa prática levou a sérios problemas morais e acabou sendo proibida, porque era difícil para os cristãos fazerem distinção entre as danças cristãs e as danças realizadas aos deuses pagãos. Então, a igreja aboliu essa prática. Enfim, aquele dia foi um dia memorável em que Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Foi um dia de grande consagração e comunhão com Deus e de um ótimo churrasco. Quando a arca já estava em segurança na tenda que havia sido preparada para ela, Davi abençoou o povo e os despediu com grandes porções de pão, carne e bolo. E então ele foi para casa para abençoar a sua família. Foi então que ele descobriu que sua esposa Mical estava envergonhada dele e o desprezou em seu coração por ele ter dançado com tanto entusiasmo diante do povo. Mas Davi não deixou que a crítica sarcástica de Mical arruinasse o seu dia. Em palavras bem simples e diretas, ele respondeu mais ou menos o seguinte: "Eu fiz isso para o Senhor e não para você." Davi não dançou para mostrar aos outros o quanto ele era espiritual. Ele simplesmente expressou sua mais genuína e sincera adoração a Deus. Já Mical talvez tenha sofrido as consequências do seu mau julgamento ao longo da sua vida, porque ela não teve filhos, o que era uma humilhação para uma mulher naquela época. Não sabemos o motivo exato da sua esterilidade, mas o princípio permanece o mesmo. Pessoas excessivamente críticas acabam tendo vidas e ministérios marcados pela esterilidade. E no próximo capítulo nós vamos ver Davi compartilhando um sonho ousado que ele pretende realizar, mas que Deus não permitiu. Você fica sabendo dos detalhes amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!